Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos tirar uma dúvida muito grande das pessoas, dos inscritos, principalmente aqui no canal, com relação ao auxílio-doença e auxílio-acidente. Quais são as diferenças? Nós vamos falar de tudo. Quando é possível que o auxílio-doença ele se transforme, por exemplo, em auxílio-acidente? Quantos tipos de auxílio-acidente existem? Você sabe? Pois é, existe um auxílio-acidente que ele é muito bom e ele pode gerar um bom dinheiro, mas você precisa saber o que é, está apoiado em que lei esse auxílio, o que diz a lei e quando é que você tem direito a receber esse auxílio acidente. Como o auxílio doença, qual é a duração do auxílio doença, que tipo de lesões dão direito ao auxílio doença. Bem, é sobre tudo isso que nós vamos discutir aqui nesse vídeo, por isso é muito importante que você assista até o final, para você não perder nenhuma dica, nenhuma informação e adquirir um conhecimento que hoje pode ser que não seja importante, porque você não vai precisar, mas amanhã a gente não sabe, e você pode já ter esse conhecimento caso você tenha algum problema. Por isso acompanhe o vídeo até o final. 10, 15 minutos de vídeo vão lhe poupar meses ou até anos no INSS, com diversos problemas, e você vai saber como solucionar e exigir os seus direitos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês por estar sempre engajados aqui no canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos, seja muito bem-vindo. São mais de 400 vídeos que já ajudaram diversas pessoas e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Não perca nenhuma dica que damos aqui no canal, pois elas já ajudaram a solucionar problemas que segurados estavam desesperados, e com a graça de Deus nós conseguimos de alguma forma ajudar trazendo aqui esse conhecimento. Então aproveite. Bem, é possível fazer uma conversão, por exemplo, do auxílio doença para o auxílio acidente? Primeiro você precisa entender que esses dois benefícios são diferentes um do outro, eles são benefícios previdenciários. E eles não podem ser recebidos, por exemplo, ao mesmo tempo, tá? O auxílio-doença, ele tem como característica, por exemplo, um acidente de qualquer natureza, ou até um acidente ocupacional, ou uma doença ocupacional, que vá gerar uma incapacidade temporária para que esse segurado continue desenvolvendo as suas funções, as suas habilidades. Mas como nós dissemos, ele é temporário. Agora, como é avaliado esse auxílio-doença? Você sabia que existem níveis de incapacidade? Isso mesmo. O perito, quando ele está lá avaliando, por exemplo, ele está vendo a documentação ou ele está lendo algum histórico cirúrgico, algo que identifique a sua lesão, por exemplo, o CID, ele está analisando também que nível de incapacidade você tem. Se você estiver num nível leve, ele vai avaliar que é uma lesão leve, ele pode lhe dar alta, ou ele também pode avaliar que é por exemplo, uma lesão de nível médio, te conceder algum período curto de afastamento do trabalho. Agora, no caso, se for uma lesão grave, nível de gravidade, aí sim o perito vai estender esse auxílio-doença e nesse caso ele pode até lhe encaminhar para a reabilitação profissional. Nós não vamos falar de reabilitação aqui nesse vídeo, mas se você tiver alguma dúvida, basta você procurar nos vídeos anteriores que você vai encontrar todas as informações que você precisa com relação à reabilitação profissional no INSS. O auxílio acidente, ele é para todo segurado do INSS? Veja bem uma informação que poucas pessoas sabem. Ele não está disponível para contribuintes individuais e nem facultativos. E outra informação muito importante, não há carência. Eu vou ler aqui. O segurado ele pode solicitar o auxílio mesmo que tenha acabado de começar a trabalhar. Por exemplo, numa empresa, você pode ter um dia na empresa, acontecer, por exemplo, um acidente, você pode sim já entrar no INSS. Por quê? Porque não tem carência. Nem mesmo vai exigir de você nenhuma contribuição. Como funciona o auxílio acidente? O que é o auxílio acidente? Se você sofreu um acidente, por exemplo, e contraiu uma doença que ela não incapacitou você totalmente, mas você teve perda nas suas habilidades, você teve perda nas suas funções motoras, você já tem direito ao auxílio acidente. O que acontece geralmente no INSS? Esse segurado que ficou de auxílio doença, que tem, por exemplo, um nível de uma sequela gravíssima, quando o perito o analisar e ele vê que já houve melhora no quadro, existem condições, sim, desse trabalhador retornar ao mercado de trabalho, mas ele ficou com uma sequela que vai comprometer um nível da sua capacidade. Nesse caso, o próprio perito ele já pode deferir, quer dizer, ele conceder o auxílio acidente para esse segurado. Isso que nós falamos, não pode, por exemplo, receber os dois ao mesmo tempo. Agora, é possível transformar o auxílio acidente
em aposentadoria por invalidez? Não, pessoal, porque o auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário, mas ele é um benefício indenizatório. Inclusive, nós vamos falar aqui como funcionam os cálculos do auxílio acidente. Existe uma regra até a reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência, uma outra regra. Então é muito importante você saber dessa informação. Você que está de auxílio doença, você pode requerer sim o auxílio acidente. Caso o perito não lhe conceda, você também pode entrar com uma ação na justiça requerendo esse auxílio acidente. E a diferença grande também do auxílio doença para o auxílio acidente é que quem recebe o auxílio acidente pode continuar trabalhando recebendo esse auxílio. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma indenização para esse segurado. Esse auxílio ele só cessava, por exemplo, quando esse segurado aposentasse ou falecesse. Hoje já existe, aí foi aprovada uma MP, que acontece? O auxílio acidente, eles também está previsto a participação dentro do pente fino, coisa que não existia. Esse auxílio acidente, o perito vai avaliar se a sequela que gerou esse auxílio, ela ainda continua grave num nível, por exemplo, de comprometimento não total para esse segurado, mas se existe ainda, por exemplo, uma dificuldade nas habilidades, no comprometimento motor desse segurado. Se caso ele atestar, você vai continuar recebendo o auxílio acidente. Em muitos casos, os peritos estão cessando o auxílio acidente. É claro que isso é uma tremenda de uma injustiça. Como eu falei, você pode entrar com recurso no INSS, mas no final de tudo vai acabar entrando na justiça, porque vale a pena. De repente aí você está com uma idade de 30 e poucos anos, vai se aposentar só com 65 anos. Imagina quanto de dinheiro não gera isso até você chegar na sua aposentadoria. E é um dinheirinho a mais todo mês, né, pessoal? Mas não é uma esmola, é uma indenização que você pagou para ter direito. Agora, como funciona o cálculo do auxílio acidente? Como eu falei, na reforma da Previdência houve uma mudança. Agora, quem já tinha direito adquirido, continua recebendo dessa maneira. Veja bem quais foram as modificações. Até 12/11/2019, se você sofreu um acidente ou contraiu uma doença dentro dos requisitos do auxílio, você tem direito adquirido ao benefício com as regras pré-reforma, quer dizer, antes da reforma. Nesse caso, ó, presta atenção, o valor do benefício é igual a 50% da média dos 80% das maiores contribuições salariais que você fez desde julho de 1994. Não confunda isso com reforma de toda a vida, tá? Que está no Supremo Tribunal Federal. Mas tem mais ou menos a média de cálculo, ó, 80% dos maiores salários, das maiores contribuições. Por exemplo, se você ganhava um salário de R$ 2.500, você vai receber R$ 1.250, que é a metade desse salário. No caso aí, vamos colocar aqui, você não vai ser chamado para perícia ou o perito não tenha problema, você continue recebendo, vai até a data da sua aposentadoria. Quando você se aposentar, esse auxílio acidente ele é cessado. Ou se falecer, porque ele não passa para os dependentes. Agora, auxílio acidente pós-reforma é um cálculo pior, tá? Desde que entrou em vigência, a medida provisória 905 em 2019. Vamos lá. O benefício vai ser calculado com base no 50% de uma suposta aposentadoria por invalidez. Depois da reforma da Previdência, pessoal, o que aconteceu com a aposentadoria por invalidez? Antigamente, antes da reforma, quem se aposentava por invalidez praticamente continuava tendo o mesmo salário de quando estava nativa no mercado. Depois da reforma da Previdência, houve uma mudança nessa base de cálculo e esse segurado vai passar a receber praticamente 60% do valor. Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre a aposentadoria por invalidez e esse cálculo, o que aconteceu para modificar e haver essa perda para os beneficiados de aposentadoria por invalidez. No caso aqui do auxílio acidente, vai ser usado essa mesma média que foi usada depois da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Nesse caso, quem ganhava R$ 2.000 vai receber somente R$ 1.200, que seria os 60%, tá? Mais ou menos dessa média de cálculo, que é o que acontece dentro da aposentadoria por invalidez. Então, teve uma perda maior nesses casos. Como nós falamos, existem dois tipos de auxílio acidente, tá? O auxílio acidente acidentário e o auxílio acidente previdenciário. O previdenciário é quando esse acidente ele aconteceu fora do ambiente de trabalho, é um acidente que aconteceu dentro da sua vida particular. Então, esse é considerado um auxílio acidente previdenciário.
O auxílio acidente acidentário já é diferente. É um acidente dentro da própria empresa ou uma doença contraída na empresa. Esta pode gerar uma bolada de indenização. No caso, se você sofre um acidente dentro da empresa, você perde um membro, perde um braço, uma perna, você fica numa cadeira de rodas. É claro que ninguém quer isso para receber dinheiro, mas pode acontecer um acidente nesse sentido. Esse auxílio acidentário, além de você passar a receber, como nós falamos, até a data da sua aposentadoria, você também ainda vai receber uma grande indenização. Vai ser feita uma média de cálculos, uma projeção sua de idade, e dentre esses cálculos, a empresa, no caso, vai ter que lhe pagar uma indenização muito alta. Isso mostra o porquê as empresas têm grande responsabilidade para evitar acidentes de trabalho. A necessidade de se utilizar equipamentos para quem trabalha em locais com grande perigo, por exemplo, alta tensão, quem trabalha com insalubridade, periculosidade, existe muito essa preocupação das empresas para evitar esse tipo de acidente, porque no caso elas sabem que vão ter que pagar uma indenização muito alta. E como nós falamos, se acontecer com você, caso aí você seja chamado, você que recebe o auxílio acidente, o perito cancela o seu benefício, vale a pena você entrar na justiça, tá? Contrate um advogado especializado, leve toda a documentação para ele ficar a par de toda a sua situação e mova uma ação sim requerendo esse auxílio acidente. É claro que você vai ter que provar tudo isso que você está alegando na justiça. No caso também você vai passar por perícias judiciais, mas se você tiver toda a documentação, é um recurso que você tem para reativar esse benefício. E ele é muito bom, porque ele passa a ser uma forma de aliviar as perdas para esse trabalhador que continua lá no mercado de trabalho, ralando, para sobreviver, para sustentar a família. Vale muito a pena correr atrás e entrar na justiça, porque nós estamos falando aí a longo prazo de um bom dinheiro. Esse é o nosso trabalho, meu amigo, minha amiga que estão aqui pela primeira vez, uma linguagem simples, fácil, uma informação, uma dica muito importante. Como eu falei no início do vídeo, conhecimento ninguém tira de você. Hoje você pode não precisar dessa informação, você só recebe o auxílio doença, mas amanhã pode ser que você tenha direito a receber o auxílio acidente e você já está por dentro com essas informações que nós trazemos aqui. Gostou do nosso vídeo? Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado. Chegou o final de semana, que Deus nos abençoe, nos traga paz, saúde, harmonia e que nós possamos desfrutar de uma vida tranquila. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.